Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, ou tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser
confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Marcos capítulo 5, por favor. Versículo 21 em diante. Eu quero falar com você nesse texto sobre uma caminhada vitoriosa. Deus está colocando diante de nós 365 dias com muitas e ricas e preciosas oportunidades. Nós já estamos, na verdade, dando início a essa caminhada durante esse ano. E eu sei que a sua expectativa é de uma caminhada abençoada, para que no final do ano de 2017 a gente possa se reunir aqui para celebrar as conquistas, as vitórias que Deus nos permitiu alcançar. Todos nós desejamos uma caminhada abençoada e vitoriosa. Você concorda comigo? Amém? Todo cristão em sã consciência precisa almejar isso. Uma caminhada abençoada, uma caminhada próspera, a despeito de todas as dificuldades. Eu quero tomar a caminhada de Jairo como um exemplo, estabelecer com você uma comparação. E assim vamos tirando algumas lições que vamos aplicá-las durante todo o ano na nossa vida. Versículo 21, capítulo 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Deus abençoe essa palavra e aplique os nossos corações. Amém? Uma caminhada vitoriosa tem que ter um bom começo. Começar bem é fundamental para que você obtenha bons resultados e finalmente complete o final de ano e complete a carreira vitorioso. Jairo começa aos pés de Jesus. Jairo começa aos pés de Jesus e não tinha outra maneira melhor para começar aquela caminhada. O versículo de número 24 diz que Jesus foi com ele. Jairo havia chegado na sua vida a um ponto, na sua vida espiritual, que ele compreendeu finalmente que ele não seria mais capaz de administrar a sua vida e seus problemas. Que ele não seria mais capaz de solucionar seus próprios problemas. Finalmente ele chegou a um ponto na sua vida espiritual que ele entendeu que só Jesus é que poderia salvar a sua filha. Humildemente, Jairo se prostra diante de Jesus. Isso significa que Jairo está reconhecendo a Jesus como Senhor sobre a sua vida. Jairo, sendo um homem acostumado a receber ordens e a dar ordens, sabia muito bem o significado daquele gesto. O dobrar-se, o prostrar-se para o homem naquele tempo era algo de muito significado. Alguém se dobrava diante de outro que ele reconhecia como mestre, como alguém que tinha poder sobre a sua vida. Jairo começa muito bem. Ele coloca Jesus na sua vida. Ele quer que Jesus entre na sua casa. O texto nos diz no versículo 24 que deu certo. Jesus foi com ele. Jairo não está mais sozinho, ele está agora acompanhado de Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador misericordioso, que atende o clamor de seus filhos. O Jesus compassivo, conforme revela as Escrituras, o Jesus que sente a dor dos que estão sofrendo. O Jesus que jamais despediu de mãos vazias os que se reconhecem, ou os que reconhecem a necessidade de um Salvador. O Jesus que nos ama a ponto de dar a sua vida por nós. Nada mais, nada menos, Jairo se faz agora acompanhar do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador de nossas vidas. Jairo começa muito bem, sem dúvida esse é o melhor começo, a melhor forma de começar uma caminhada. Preste bem atenção numa coisa. As pessoas falam muito de Jesus, principalmente num país religioso como o nosso. Muito, muito. Basta você olhar as declarações, principalmente das pessoas que estão na mídia. Mas você sabe uma coisa? A Bíblia diz que nem todas as pessoas que buscam Jesus se fazem acompanhar dele. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada algumas pessoas que se aproximaram de Jesus e voltaram, sem serem atendidas. Eu quero lembrar para você a história do jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, que foi procurar Jesus. Ele não se aproximou de Jesus da maneira correta, por isso foi embora triste, sozinho. Porque ele não aceitou as condições de Jesus. E eu preciso chamar severamente a sua atenção para esse fato. Se você quiser ser acompanhado por Jesus, você precisa se encaixar nas condições que ele estabelece.
Você precisa reconhecer a sua autoridade, o poder que ele tem sobre a sua vida, conforme o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. A Bíblia diz que para que Deus nos atenda, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. E nós precisamos nos entregar a Ele sem reservas. O texto não dá muitos detalhes, mas as expressões que nos mostram aqui, os gestos de Jairo, são expressões muito fortes. São expressões que mostram que, de fato, Jairo não está fazendo nenhum teatro, nem agindo sob forte emoção somente. É alguma coisa consciente. Jairo não é um homem que se deixa levar pelas emoções. O perfil desse homem não era o perfil de alguém que tomava decisões precipitadas. Não era o perfil de alguém que seguia qualquer pessoa, que aceitava qualquer ideia. Era alguém que pensava. Era alguém que conhecia profundamente a lei. É muito forte essa cena para as pessoas que estavam ali vivendo aquele momento e cercando a vida de Jairo e de Jesus. Esse homem, a despeito de toda a sua herança religiosa, de toda a sua herança, de todo o seu status, a sua posição social, ele se rende aos pés de Jesus e declara: eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, porque sozinho eu não consigo mais administrar a minha vida e os meus problemas. Você sabe, e nós sabemos por experiência, que, infelizmente, tem muita gente que não permanece na caminhada com Jesus exatamente porque não consegue abrir mão desse sentimento de suficiência, de capacidade própria. A Bíblia diz que Jesus dá graça aos humildes e que Jesus rejeita os soberbos. A Bíblia chama de soberba essa nossa independência. Viver independente de Jesus, isto é reconhecido pelas Escrituras como soberba. E é exatamente assim que Jairo começa a sua caminhada, se dobrando aos pés de Jesus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de sua vida, como aquele que pode trazer salvação para a sua casa em todos os aspectos. Não basta nos aproximarmos de Jesus, nós precisamos aproximar da maneira certa de Jesus. Uma caminhada vitoriosa requer que a gente comece bem. Começar bem é fundamental para que você, ao longo do tempo e do ano, tenha resultados expressivos, resultados bons, resultados realmente vitoriosos. Você já chegou a esse ponto na sua vida espiritual? O texto nos diz que Jesus foi com ele. Sem dúvida, essa foi a decisão mais importante da vida de Jairo. E também é a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. Isso é mais importante do que com quem você vai se casar, isso é mais importante do que a hora que você vai fazer isso, é mais importante do que a sua carreira profissional. Enfim, é a coisa mais importante da sua vida. É você decidir que você não vai viver mais sem Jesus. Esse é o primeiro ponto para uma carreira bem-sucedida. Eu não estou falando de novo com você, explicando, eu não estou falando com você de você se tornar-se membro na igreja. Tornar-se membro na igreja é uma coisa relativamente fácil. Eu não estou falando de você ter uma religião. Pode não ser essa igreja. Você pode estar me ouvindo de algum lugar, estar visitando a nossa igreja, gostar, mas você pode optar por outra igreja.
Eu não estou falando de escolher igreja, estou falando de você estabelecer um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. Amém? Em segundo lugar, você percebe que a partir do versículo 24, Jairo caminha com Jesus. E aqui você percebe que a caminhada de Jairo, ela tem vários aspectos, ela vive diversas situações. Assim como também nós vamos viver diversas situações durante esse ano. Nem tudo, aliás, a maioria das coisas não são previsíveis. Na verdade, quando você, meu amado, entrega sua vida a Jesus, você passa a viver, entre aspas, uma grande insegurança. Deixa-me explicar melhor. Porque o controle sai da sua mão. E esse é outro desafio para nós. Quando nós perdemos o controle, a primeira sensação é de que nós estamos inseguros. Mas eu quero te dizer que essa segurança de que temos as coisas sob nosso controle, ela é uma pseudo-segurança, ela é uma falsa segurança. Foi assim que Jairo viveu durante muito tempo, achando que estava muito seguro. Até que uma crise fez com que Jairo reconhecesse que ele não estava nem um pouquinho seguro. A caminhada de Jairo é uma caminhada cheia de muitas, vamos dizer aqui, de muitas emoções. Em primeiro lugar, a caminhada de Jairo é interrompida. Embora fosse urgente a presença de Jesus na casa de Jairo, o apelo de Jairo fosse um apelo insistente e urgente, Jesus caminha no tempo dele com Jairo. E Jesus para a caminhada para atender uma mulher enferma, de acordo com o versículo 25 a 34, você percebeu aqui que entra na história de Jairo uma mulher sem nome. Jesus então para a caravana, atende aquela mulher. E onde está Jairo, eu te pergunto, meu amado irmão? Onde está Jairo? Por favor, pode me responder. Onde você acha que está Jairo? Ao lado de Jesus. Atrás de Jesus. Jesus está no comando da caminhada. Ele parou a caravana e Jairo parou logo atrás. É assim a caminhada com Jesus. Ele vai adiante. No tempo dele, as coisas vão acontecendo. Se é uma coisa que nós aprendemos na caminhada com Jesus, é andar no tempo dele. Nós somos muito apressados, nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que o nosso cônjuge mude e já está passando de hora. Nós queremos que os nossos filhos mudem, nós queremos que a nossa igreja mude, que o nosso trabalho mudem, e nós queremos para ontem as coisas, as mudanças. Mas não vão acontecer no meu tempo e no seu. Na maioria das vezes elas acontecem no tempo de Deus. Jesus foi com ele. E essa é uma das coisas mais belas da caminhada com Jesus. É nós aprendermos a caminhar no tempo de Deus. Portanto, relaxe, descanse. Deus está no controle. Deus está no comando agora. Mas ainda aguardava uma surpresa. O versículo 35, Marcos diz que falava ele ainda com aquela mulher, quando chegaram alguns da casa de Jairo, trazendo a pior notícia de sua vida. Jairo, a sua filhinha já morreu. E agora você pode desistir da sua caminhada. Não adianta mais você ficar incomodando o mestre. Não adianta mais você seguir a Jesus, porque a filhinha morreu. Em outras palavras, os amigos de Jairo estão dizendo para ele: você perdeu tempo. Você perdeu tempo, passou de hora.
Eu tenho a impressão que por trás dessas palavras aqui, Jairo deve ter sido repreendido pelos seus amigos severamente. Quem mandou você? Que ideia maluca é essa sua de seguir a esse homem? Enquanto você seguia ele, a sua filha morria. Imagine, queridos, que constrangimento, que pressão deve ter sofrido Jairo. É dessas coisas que eu e você sabemos como funciona, né? Porque às vezes os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, não entendem essas coisas. Elas nos apresentam soluções rápidas. Elas nos apresentam atalhos. Eu vou dizer para você que se é uma coisa que machuca o coração da gente como pastor, como conselheiro, é quando você vê um crente impaciente tomando atalhos. Eu tenho várias histórias no meu ministério assim de irmãos muito queridos que tomaram atalhos, de moças que tomaram atalhos, de jovens que tomaram atalhos, não souberam esperar o tempo de Deus. É terrível isso, essa impaciência que nos acomete por resultados. Jairo está ali firme, que homem exemplar, ele está firme. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Tem muita gente falando, Jairo precisa escolher quem ele vai ouvir. Eu e você também precisamos escolher com quem nós vamos andar e com quem nós vamos ouvir. Escolha boas companhias. Faça projetos com pessoas que têm a mesma fé que você tem. Eu me recordo muito bem que um presbítero amigo me procurou depois do culto para que eu orasse com ele por um negócio que ele queria começar. Um homem envolvido com a igreja, dedicado muito à igreja, mas profundamente ansioso com as questões materiais. E terminando o culto, nós fomos para a salinha da igreja orar. E eu pedi a ele que me contasse rapidamente o que estava acontecendo, quais eram os planos. Ele me falou de uma sociedade. E eu disse para ele: de que igreja é esse irmão com quem você está se associando? Ele falou: não é de igreja nenhuma não, pastor, mas é gente boa demais. Eu falei para ele: conta mais para mim. E ele me contou algumas coisas. E meu coração doeu muito em dizer aquilo para ele. Ele falou assim: meu irmão, eu acho que você está começando errado. Mas por que, pastor? Está tudo certo. Eu só queria que o senhor orasse. Eu falei com ele: eu vou orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia de você, para que você não sofra uma decepção muito grande, e para que esse amigo seu se converta nesse processo aí, porque você vai ter problemas. Que problemas eu vou ter, pastor? Eu falei: vocês não vão se entender na hora de pagar os impostos, vocês não vão se entender na hora de resolver os problemas da empresa, vocês vão ter muitas dificuldades para caminhar juntos. Mas aquele homem estava profundamente decidido. Meus irmãos, encurtando a história, não foi nem um mês, eu estava sendo chamado por ele para participar de uma mesa. De um lado, e na ponta da outra mesa, o outro, que era a minha ovelha, e eu no meio tentando apartar uma briga. Tentando fazê-los encontrar o melhor caminho para terminar aquela sociedade. E depois ele me disse: pastor, bem que o senhor disse. Eu falei: meu irmão, é a palavra de Deus que diz. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você sonha e com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você divide as suas esperanças. Cuidado com a pressa em resolver os seus problemas financeiros, que você pode se meter numa enrascada muito profunda. Tome cuidado durante o ano de 2017, nos seus empreendimentos, nos seus planos, nos seus propósitos. Não seja apressado. Escolha quem você vai ouvir. Escolha quem você vai ouvir. Jairo teve que fazer uma escolha que eu considero das mais importantes da vida.
Jesus falou e os amigos dele falaram, mas ele resolveu escutar Jesus. Apenas uma expressão. Não tenha medo, Jairo, creia somente. Contudo, Jesus, a partir daquele momento, fez uma seleção. A partir de agora, só vai me acompanhar Pedro e os irmãos Tiago e João. E aqueles que não creem vão ficar do lado de fora. E é assim mesmo. Ao entrar, Jesus lhes disse, por que vocês estão em alvoroço? E Jesus então declara o que estava para ser feito, que ele iria ressuscitar aquela menina. E ainda assim alguém estava rindo de Jesus e rindo da fé de Jairo. Assim como também vai acontecer na nossa vida, querido. E de novo, me chama muita atenção aqui a firmeza de Jairo. Eu percebo aqui, querido, 3 qualidades na vida de Jairo que nós precisamos desenvolver. Se nós queremos uma caminhada, e nós queremos uma caminhada bem-sucedida, há 3 qualidades que nós precisamos cultivar na nossa vida. Primeiro, fidelidade. Jairo foi fiel, porque Jairo ouviu as palavras de Jesus e colocou em prática, ainda que fosse um tempo curto de convivência. Jairo demonstra ser alguém capaz de ouvir e de cumprir as instruções. Isto é fidelidade. Isto se chama lealdade, isso se chama constância. A fidelidade começa na minha disposição de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. É uma busca constante, firme, para colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. A minha capacidade de colocar em prática a palavra de Deus revela, em parte, o grau da minha fidelidade. Deixe-me dar um exemplo para você que eu considero dos mais admiráveis na Bíblia, que a gente fala tão pouco a respeito de fidelidade e a respeito dessas características que nós precisamos desenvolver. A vida de Caleb. Quantos conhecem aqui a história de Caleb? Josué e Caleb, né? Normalmente a gente sabe muito bem a história de Moisés, mais ou menos a história de Josué e Caleb a gente sabe muito pouco. A gente sabe que ele foi companheiro de Josué. Mas é uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia. Por quê? Porque Caleb um dia ouviu, preste atenção, ele ouviu a promessa de que Deus daria uma terra para aquele povo. E que essa terra seria conquistada através de batalha. E o tempo passou, anos e anos se passaram, e Caleb permaneceu fiel e constante em relação a essa promessa. 45 anos se passavam. A geração de Caleb toda havia morrido porque duvidou, porque não creu. Mas Deus preservou a vida de Caleb e ele permaneceu firme e fiel nas promessas de Deus. Outra qualidade de Caleb é a sua ousadia. Ousadia significa audácia, significa coragem. A ousadia ousa mais, deseja mais. A ousadia é a capacidade de crer que será possível. É alguém que acredita na sua força, alguém que acredita que terá vitória. O medroso diz assim, eu não vou conseguir, é muito difícil. O ousado diz, eu posso vencer, eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Caleb era um desses homens que desde o início parece que foi forjado para a vitória. Porque Caleb não conhecia obstáculos, não conhecia um não. Caleb era um homem realmente corajoso. Finalmente Israel chega à terra prometida, à porta da terra prometida, na fronteira da terra prometida, no comando de Josué.
E quem se apresenta ao comandante Josué agora? Calebe. E eu imagino essa cena. Todos estavam ali esperando Josué repartir as terras, e eles iriam tomar posse dessas terras através de lutas e de batalhas, como Deus havia ordenado. Calebe então se apresenta e diz assim: Josué, há tanto tempo atrás Deus me fez uma promessa, e eu estou aqui para reivindicar o cumprimento dessa promessa. E então Josué, Calebe, que se apresenta humildemente, reivindica o cumprimento dessa promessa. E eu quero de novo destacar, ele reivindicou a promessa, ele agiu com humildade, ele não foi arrogante. Ele fez Josué lembrar que Deus havia prometido, e que ele havia sido fiel e constante durante todo aquele tempo. Calebe então chega para Josué e pede a Josué o Monte Hebrom. Isso passa às vezes desapercebido na leitura da Bíblia. Monte Hebrom era o lugar mais difícil de ser conquistado. Porque o Monte Hebrom era habitado pelos gigantes Enaquins. E aqueles homens de elevada estatura eram excelentes guerreiros e tinham construído cidades muito fortificadas. Era o lugar mais difícil de ser tomado. E Calebe se apresenta e pede a Josué exatamente Hebrom. Eu vou resumir um pouco a história. Tempos depois, Calebe conquista Hebrom, toma posse de Hebrom. E Hebrom, anteriormente, foi habitada por Abraão, foi habitada por Isaac, foi habitada por Jacó. E depois de um tempo em que Calebe tem a posse de Hebrom, Hebrom é considerada cidade refúgio. E mais tarde se torna a capital. Hebrom entrou para a história de Israel. Davi foi coroado sobre Judá em Hebrom durante 7 anos e meio. Esta cidade foi moradia do rei e tornou-se a capital. Grandes projetos e edificações são precedidas por homens corajosos. Amém? Outra qualidade de Calebe: primeiro, ele foi fiel, ele foi ousado e ele foi perseverante. Perseverança é aquela determinação, é aquela capacidade de você permanecer no caminho a despeito das dificuldades, e olha que elas vão surgir. Entre a busca de um alvo que você estabeleceu, de um sonho até a sua realização, está a perseverança. Muitos desistem no caminho, por não acreditar, ou porque não conseguem vencer os obstáculos que aparecem no caminho. Isso se diz respeito a conquistas de todos os aspectos da nossa vida. Só consegue bons resultados quem persevera. Olha o que Calebe diz: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Hebreus capítulo 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja o que esse texto diz, repetindo. Porque necessitais de paciência, de perseverança. Porque uma vez que você ouviu a promessa, você precisará esperar para o cumprimento dessa promessa. A vitória de Calebe diante de gigantes, as conquistas de terras, sua força destemida, o vigor, a determinação, a ousadia e a fé de Calebe foram atribuídas ao seu Senhor, aquele a quem ele ousou entregar a sua vida para ser protegida e moldada por ele. Josué 14, 12, Calebe diz assim: porventura
o Senhor será comigo, para expulsá-los, como o Senhor disse. Preste atenção. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos mania de confundir perseverança e ousadia com arrogância. Percebo o tempo todo na história brilhante desse homem, também na história de Jairo, como que esses homens equilibram essa humilde confiança e dependência de Deus e ao mesmo tempo ousadia. Eu vou conseguir, eu vou expulsá-los porque o Senhor estará comigo. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou capaz. Essa é a receita, querido, para que você tenha uma caminhada feliz e abençoada durante o ano de 2017. Cultive com todas as suas forças essas qualidades interiores. Fidelidade, ousadia e perseverança. Para uma caminhada vitoriosa, nós não podemos desanimar diante dos desafios. Para uma caminhada vitoriosa, nós precisamos deixar uma porta aberta para a possibilidade do milagre. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ou melhor, antes mesmo, a filha de Jairo já está morta. Mas Jairo não desistiu. Jairo considerou a possibilidade de um milagre na sua vida. Algumas vezes nós vamos estar diante de situações assim, em que nós precisamos confiar no milagre de Deus. E o nosso Deus é especialista nisso. Eu não sei o que aguarda a mim e a você durante essa caminhada. Tomara que você tenha só ventos favoráveis. Mas se porventura eles soprarem adversários e contrários, confie na intervenção e no milagre de Deus. Porque eles acontecem. Para uma caminhada vitoriosa não basta começar bem. Durante o percurso, continue firme e persista para que você termine bem. Para uma caminhada vitoriosa, durante todo o percurso, alimente a esperança dos melhores resultados. Durante todo o percurso, alimente a esperança dos melhores resultados. Jairo teve uma experiência inesquecível com Deus, porque ele não desistiu de confiar. Porque havia uma porta aberta para as intervenções miraculosas de Deus. Porque era um homem de caráter, fiel, era um homem ousado, e era um homem perseverante. Diz-nos o texto que Jesus toma sua filha pela mão e ordena que ela se levante. E a menina se levantou e pôs-se a andar. E eles ficaram sobremaneira admirados. Que Deus conceda a você todos esses recursos, toda essa inspiração bíblica, para que você tenha uma caminhada durante o ano de 2017 muito próspero e muito abençoado. Eu não sei quais são os seus planos, eu espero que você faça planos. A palavra de Deus nos diz para fazermos planos, ela nos ensina, Deus é um Deus de planejamento, de alvos. Faça planos, faça alvos ousados para a glória de Deus. Esteja preparado para as intervenções miraculosas de Deus. Faça tudo o melhor possível para a glória de Deus. E os resultados vão ser surpreendentes.